Olá pessoal, meu nome é Lucas Goulart, sou fundador da Ateneu Idiomas e sou professor de inglês, italiano e português também. Hoje eu queria falar de um tema mais relacionado com o inglês, que é por que muitas vezes uma letra, seja ela vogal ou consoante em inglês, ela pode assumir vários sons diferentes dependendo da palavra e parece que não tem muita regra para isso, parece que a gente nunca sabe qual que é o som que uma letra vai assumir numa determinada palavra, num determinado contexto. Isso é um problema muito frequente que muita gente que está começando a aprender inglês, na hora que vai encarar isso, acha muito difícil, acha muito estranho, e de fato é muito estranho para nós falantes de línguas latinas, falantes de... a gente, por exemplo, aqui no Brasil falamos português, ou para quem fala espanhol, ou para quem fala italiano, que são línguas que relativamente as letras muitas vezes têm só um som, né? Elas produzem só um som, ou dois, ou três no máximo, ou sons que tem poucas letras que os representem. Então, assim, nós estamos acostumados com isso, com essa relação bionívoca muito forte entre que um som geralmente vai ser representado por uma letra e uma letra geralmente vai representar só um som, em contraposição ao inglês, e muitas vezes, se a gente pega o alemão, por exemplo, isso acontece de maneira um pouco mais complicada. Parece que uma letra pode assumir vários sons e um som pode ser representado por várias letras. Por que isso é assim? Bom, quando nós estamos falando de português, ou italiano, ou espanhol, principalmente aqui em português, o nosso processo pelo qual nós aprendemos a ler, que é o processo pelo qual nós aprendemos a escrever também, que é muito comumente chamado de beabá, que na verdade é a noção que a gente tem da sílaba, né? A sílaba pra gente é o mais importante. Nesse caso, beabá, que é o B, a consoante B mais a vogal A, que formam ba. Certo? Então esse beabá pra gente é a coisa mais importante, a sílaba pra gente é a coisa mais importante. A partir do momento que a gente tem uma sílaba e a gente sabe como pronunciar essa sílaba, por exemplo, ba, não é? Eu sei, em qualquer palavra que ela aparecer, ela vai ter sempre o mesmo som com variações muito pequenas de uma palavra para outra. Por exemplo, bala, abacate, ou barata, ou jatobá, né? São palavras que possuem essa sílaba e que, em cada uma dessas palavras, o som é sempre o mesmo, não é verdade? Isso acontece com o português, o italiano e o espanhol. Isso é bem tranquilo, isso é bem frequente. Agora, por exemplo, quando a gente vai para o inglês, a gente já viu que até separar uma palavra em inglês em sílabas é uma tarefa um pouco estranha. Eu vou falar duas palavras aqui, vou deixá-las escritas aqui, né? Deu para ver? Então, qual que é a pronúncia dessas duas palavras? Essas duas palavras possuem exatamente a mesma pronúncia. Right e right. Certo? A pronúncia dessas duas palavras é idêntica, embora a grafia dela, o spelling que a gente fala em inglês, né, seja totalmente diferente. Existem vários exemplos em inglês de palavras que possuem uma ortografia, uma grafia muito diferente e um som idêntico. Por exemplo, your, essas duas formas são escritas da mesma forma, your, ou por exemplo, to, que tem três formas diferentes, ou there, que também possuem três formas diferentes. Percebem? Então, em inglês, não é como em português que eu posso confiar que aquela letra, né, aquela sílaba vai ter sempre o mesmo som. Né? Em inglês, o mesmo conjunto de palavras pode assumir sons totalmente diferentes. E o contrário também é verdade. Por exemplo, palavras iguais, por exemplo, essas duas, read e read, né, que elas possuem a mesma ortografia, podem ter sons diferentes dependendo do contexto em que elas estão. Por exemplo, read seria quando a frase está no presente, read seria quando ela está no passado ou no particípio. Então, percebam, ou então, por exemplo, palavras que têm uma grafia muito semelhante, mas que têm o som muito diferente. Por exemplo, o caso de through, though e thought, certo? São palavras que a grafia é muito parecida, né? Você perde um R, acrescenta um T, a mudança não é muito... A mudança não é muito significativa, mas mesmo assim o som muda bastante, principalmente o som vocálico ali mudou bastante, certo? Esses são alguns exemplos que a gente pode dar, mas é uma miríade de exemplos, né? São muitas e muitas e muitas situações em que isso vai acontecer, ou de palavras que têm ortografia diferente e o som é igual, e palavras que a grafia
é igual ou muito parecida, mas o som é totalmente diferente, certo? Então isso é muito importante a gente entender desde o começo, certo? Desde o primeiro dia de aula eu costumo falar um pouco sobre isso para o aluno ficar tranquilo, que isso não é uma coisa que tem como prever. O caso do your é bem interessante, por exemplo, porque quando, por exemplo, nas primeiras aulas a gente aprende para perguntar como é que é o nome da pessoa, né? Então a gente sempre aprende what's your name? E o nosso cérebro, de falante de língua latina, entende que Y, O, U, R fazem o som de your. E o nosso cérebro está acostumado a entender que, bom, essa sequência de letras tem esse som, então se eu tiver uma sequência de letras muito diferente, pode ser que provavelmente o som vai ser diferente. Então o cérebro acostuma com a ideia que esse Y, O, U, R escreve-se e pronuncia-se your, certo? E depois, algumas aulas depois, né, a gente fala um pouco sobre o verb to be, que muitas vezes pode ser, a gente pode usar aquele apóstrofe, né, para acoplar o pronome de sujeito com o verb to be. Então, I am vira I'm e you are também podem ser colocados juntos e acabam virando your também, né? E aí eu sempre falo your, assim como your do what's your name, embora tenham grafias diferentes, o som, embora a grafia seja diferente, o som é muito parecido. Muito parecido não, o som é idêntico, certo? E isso causa muita confusão. A maior parte das pessoas acaba memorizando o your de you are como your, muito frequentemente porque o cérebro não quer acreditar que duas palavras que possuem uma grafia diferente vão ter o mesmo som, né? Isso acontece com muita frequência e os alunos muitas vezes ficam confusos em relação a essa questão por não saberem muito bem como lidar com isso. E a dica que eu dou sempre é ficar tranquilo em relação a isso. A gente tem que ler uma palavra em inglês como se ela fosse um símbolo. Por exemplo, um coração, por exemplo, né? No desenho de um coração, né? Se eu coloco um coração aqui na tela, por exemplo, vocês sabem que som que isso faz, mesmo que no desenho de um coração não tenha nada que diga pra gente qual que é o som que isso vai fazer, né? A gente simplesmente memorizou que aquele símbolo tem essa representação sonora de coração. A palavra em inglês ela tem que ser percebida praticamente da mesma forma, na verdade, né? A gente tem que ler aquela sequência de letras e memorizar que ela representa aquele determinado som. É muito diferente do que a gente está acostumado em português. Em português eu pego uma sílaba e vou construindo a palavra sílaba por sílaba até eu ler esta palavra por completo. Em inglês não dá para fazer isso, simplesmente. E uma explicação histórica que dá para fazer um pouco a respeito disso, que eu acho muito válida e muito interessante, é que, na verdade, esse alfabeto que a gente usa tanto para o português, para o espanhol, para o italiano, mas também para o inglês, para o alemão, né? Várias línguas usam esse alfabeto, é chamado de alfabeto latino, esse A, B, C, D, E, F, daí por diante. Ele é chamado de alfabeto latino. E é um alfabeto que funciona muito bem para línguas latinas, como o português, o italiano, o espanhol, entre outras, né? Mas ele não é um alfabeto muito bom, muito adaptado para línguas que não são latinas. Por exemplo, o inglês, que é uma língua anglo-saxônica, e o alemão, que é uma língua germânica. Mas estes países, eles na época do Império Romano, foram obrigados a usar esse alfabeto, a adotar esse alfabeto. E é claro que, primeiro de tudo, não era um alfabeto que se relacionava muito bem com línguas que não eram latinas. E segundo, o processo pelo qual isso foi feito não foi exatamente o mais preciso, ninguém sabia direito como que isso tinha que fazer e acabaram fazendo do jeito que dava. O resultado disso é essa aparente inadequação do alfabeto latino com línguas que não são latinas. E isso acaba deixando a língua do jeito que a gente aprendeu e do jeito que a gente vê ela muito frequentemente. O inglês, muito frequentemente, oferece esse problema da gente nunca saber exatamente como que se escreve uma palavra, como que se pronuncia, né? A gente não está acostumado com isso, mas é uma coisa que se a gente, desde o começo, desde a primeira aula, já entende que é assim, a gente pode se tranquilizar, né? Não é a gente que não está sabendo ler aquilo ali direito, né? É a língua que oferece esse obstáculo mesmo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Até mais!